Bom, então estando aqui nessa tela, para eu criar o meu banco de dados, o comando que eu vou estar utilizando é o create database, e agora aqui eu dou o nome do meu banco de dados, que eu vou estar chamando aqui de hotel. Então, para criar o banco de dados, o comando seria esse aqui, ó. Porém, esse comando aqui ele está incompleto. Só que uma ressalva, sempre quando você digita um comando SQL, o termo, né, ou digamos assim, a ação que finaliza o teu comando é a utilização aqui, ó, do ponto e vírgula, tá? Se eu não tiver nenhum comando para baixo, eu não tenho a obrigatoriedade de usar o ponto e vírgula. Mas se eu tivesse outros comandos, se eu fosse iniciar um segundo comando aqui, por exemplo, aqui eu estou indicando que eu quero usar, né, o banco de dados hotel, que não funciona ainda porque eu ainda não criei. Mas você vê aqui que ele geraria um erro porque eu não fechei essa conexão aqui para poder abrir outra, tá vendo? Então ele não permite duas aberturas de comandos SQL sem que a anterior esteja fechada. Então assim, tem gente que prefere, né, por exemplo, ele cria um comando, aí apaga esse comando, depois ele cria um comando de novo. Eu particularmente eu não gosto de fazer dessa forma, porque eu tenho o hábito de depois salvar esses comandos SQL, porque ele me facilita, se depois eu precisar apagar o meu banco e recriá-lo novamente, então para não ter que digitar tudo, eu já tenho já o comando SQL salvo. E aí, para evitar esse tipo de problema, né, porque normalmente quem faz isso também executa os comandos através desse raiozinho aqui, ó. Esse raiozinho, ele executa tudo o que tiver aqui na tua linha de comando. E aí, no caso, né, por exemplo, se você tiver aqui, mesmo usando ponto e vírgula, né, aqui eu criei o meu hotel, o banco de dados hotel, aqui eu estou indicando que eu estou usando o meu banco de dados hotel, e digamos que aqui para baixo eu tivesse um comando para criar uma tabela. E mais abaixo ainda eu tivesse um comando para adicionar um valor dentro da minha tabela. Ao executar o comando aqui a primeira vez, ele executaria tudo, porque é a primeira vez que você está criando esse código. Mas se você quisesse inserir um novo dado na tua tabela, e aí você tentasse executar tudo novamente aqui, ele não aceitaria, porque o banco já estaria criado, a tabela já estaria criada e não poderia haver duplicidade. Então aí você teria que apagar tudo e fazer só o comando que você quer, ou o que eu gosto muito de usar, você pode ter todos os seus comandos digitados aqui na tela e em cada um deles você seleciona a linha correspondente e ao invés de usar esse raio aqui, você usa esse aqui, ó. Essa execução aqui do SQL, ela indica que só será executado o comando que está selecionado no momento. Então você pode ter todo o teu código escrito sem precisar apagar nada e você pode executar comando por comando através desse íconezinho aqui. Mas enfim, voltando aqui para a criação do banco de dados, esse comando aqui já seria suficiente para criar o meu banco de dados, porém ele estaria incompleto. Incompleto por quê? Porque quando você está desenvolvendo seu banco de dados, ainda mais aqui, né, usando a linguagem em português, você precisa definir qual é o padrão de linguagem a ser utilizado. Para isso, você usa esse comando aqui, ó, default. Ele já até te dá ali umas opções, eu não sei se você reparou ali quando você está digitando, tá? Olha aqui, por exemplo, ó, só digitei 3 letras e ele já me dá aqui algumas opções. Então aqui, ó, default caractere set UTF-8. O que eu estou dizendo aqui, ó? Eu vou digitar o comando todo primeiro e depois eu explico ele para ficar mais fácil. Então aqui de novo é um default, agora é collection ou collat, né? UTF-8. Aí ele também já vai preencher aqui, me dando as opções e eu vou estar marcando essa opção aqui. E vou finalizar o meu comando com ponto e vírgula. Deixa eu te explicar agora o porquê isso. Esse comando aqui eu estou dizendo, ó, crie um banco de dados com o nome hotel, utilizando como padrão os caracteres UTF-8
que corresponde aí à linguagem brasileira, que possibilita a utilização de acentuação, né? E a coleção padrão é essa UTF-8 General CI. Essa UTF-8 General CI, vocês viram lá que tem várias outras opções, eu não sei te explicar exatamente o porquê utilizar ela, já que tem várias outras, né? Se eu apagar aqui, ó, e só começar a digitar, ó, UTF-8, você vê que tem várias aqui, tá vendo? Então, assim, eu não sei te falar exatamente o que representa cada uma. Eu sei, assim que eu aprendi, né, é que a que se utiliza é essa General CI aqui. Não sei se ela é um padrão genérico, aí seria bom dar uma estudada para entender melhor. Mas, por fim, utiliza essa, ok? Então, aqui eu estou dizendo, né, crie um banco de dados com o nome hotel, utilizando aí o padrão de caracteres UTF-8, e a coleção padrão é essa UTF-8 General CI. E finalizo com um ponto e vírgula. O fato de ter 3 linhas aqui não quer dizer que são 3 comandos diferentes, tá? Aqui é uma coisa só. Seria a mesma coisa que tivesse tudo em uma única linha aqui, ó. Não faz diferença. Ok? A gente só salta aqui linha por linha só para facilitar o entendimento, para ficar mais claro. Então agora aqui, ó, bastaria, como aqui eu tenho um único comando, eu poderia tanto executar nesse primeiro raio ou nesse segundo aqui, daria certo do mesmo jeito. Então ao clicar nele aqui, aqui embaixo te aparece uma mensagem, ó, que o banco de dados foi criado. Se tivesse havido algum erro, ele apareceria aqui um xizinho e você não teria conseguido criar o teu banco de dados. Toda vez que você cria um banco ou uma tabela ou qualquer coisa relacionada ao banco, o local que ele aparece é nessa posição aqui dessa tua IDE aqui, ó. Aqui você veja que ele não apareceu, né? Mas é só porque você precisa atualizar, ó. Então tem esse íconezinho aqui que você dá um refresh e já apareceu aqui o teu banco, ó. Veja que não tem nada criado ainda, né? Ele só vem aqui com a estrutura padrão, mas não tem tabela nenhuma criada ainda. E aqui tem um outro ponto importante antes de finalizar essa parte do vídeo, que ela vai servir para o próximo comando. Antes de você criar uma tabela ou fazer qualquer comando no teu banco de dados, você sempre tem que indicar o uso dele. Para isso, basta você dar 2 cliques sobre o banco de dados, ou você pode usar o comando user, aí só o nome agora do hotel, ó. Ou no caso o banco de dados, né, que tem o nome de hotel. Então aqui eu estou dizendo, ó, use o banco de dados hotel. E agora aqui sim, ó, como eu tenho 2 comandos separados, se eu clicar no raio aqui de novo, vai dar erro, ó. Por que que deu erro? Porque o banco de dados hotel já está criado. Como esse raio aqui executa tudo que está na sua linha de comando, ele não poderia criar um novo banco de dados com o mesmo nome. Então, ou eu teria que apagar esse comando para executar aqui através desse raio, o que eu não gosto, e como eu disse, você pode ter todos os comandos aqui, basta só você selecionar um novo comando que você quer executar, mantendo o anterior ainda na sua escrita, e você usa esse raiozinho aqui, ó. Quando eu clicar agora, aqui embaixo ele já me deu aqui um OK, que ele está usando o banco de dados hotel, e aqui, não sei se deu para vocês repararem, mas ele selecionou o banco de dados, ele até abre aqui as tabelas, mas também há uma diferenciação de cores aqui, ó. Aqui fica uma cor mais viva e aqui uma cor mais apagadinha, indicando que o banco de dados que está selecionado nesse momento é esse que você acabou de executar o comando. Então vou parar o vídeo aqui por enquanto e eu volto no próximo já criando a nossa primeira tabela.